Abra sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo, e que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Feche seus olhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eis aqui a Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, que o Senhor continue falando em nossos corações, Senhor. Deus, penetra mesmo no mais interior, Pai, do nosso ser. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Se necessário for, mexe conosco, Senhor Jesus. Mas que nós viemos sair daqui nessa noite diferentes, Pai. Impactados, Deus, através da Tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Amém. O tema da mensagem dessa noite é: somos o bom perfume de Cristo. Bom perfume de Cristo. Essa semana Deus estava ministrando em meu coração através dessa palavra. E aí eu peguei me refletindo sobre o cheiro, o perfume, o aroma. É interessante que o olfato é um dos sentidos que nós humanos nós temos. E é interessante porque o cheiro, ele tem o poder de impactar as nossas vidas. O cheiro nos traz a lembrança de pessoas que já partiram, que pessoas que estão aqui conosco, e até de cheiros de comidas que já comemos. Quem não lembra daquela comida que a vovó fazia, que dava aquele cheiro tão gostoso? Quem lembra disso? Quem lembra daquele bolo que a mamãe faz, aquele bolo cheiroso, que vai subindo, irmãos, na nossa casa, quem mora em 2 andares, vai subindo assim nas escadas e chega até o nosso quarto. E aí aquele cheiro vem, que delícia. Quantas lembranças nós temos de pessoas que talvez já partiram. Eu me lembro do meu pai. Eu me lembro do cheiro que meu pai tinha. Isso fica na minha memória, isso fica no meu coração. Quando não lembrar do frango com quiabo que a minha avó fazia. Eita glória, aleluia. Aquele frango gostoso, irmão. Aquele cheiro de quiabo. Quando eu e meu pai falávamos com a minha avó, que nós íamos lá na casa dela, e ela já sabia que a gente gostava do frango com quiabo, ela preparava com todo carinho, todo amor. Aí do nada aparecia um monte de primo, tio, tia, porque sabíamos que nós íamos lá, que minha avó ia fazer esse frango com quiabo. Cheiro gostoso. Saudade, irmãos. Não tenho mais a minha avó, não tenho mais o meu pai, mas eu ainda me lembro daquele cheiro que guardo em meu coração. E aí é interessante porque tem pessoas que nós conhecemos e até passa perto de nós, às vezes nós não estamos vendo, e aí você sente aquele cheiro, aquele perfume, e você diz, fulano de tal está chegando. Não é verdade? O cheiro tem esse poder. Tanto para momentos bons, mas também em momentos ruins. Talvez você está num ambiente, um lugar, e ali está cheirando mal. Quem gosta de ficar num lugar que está cheirando mal? Ninguém. Mas é diferente quando nós chegamos num lugar, pisamos na casa de alguém, e logo nós já sentimos aquele cheiro gostoso
de lavanda, de um monte de coisa. Não sei falar esses negócios não, viu, mulheres? Me perdoa. Mas aquele cheiro gostoso, de casa limpa. Sabe, aquele cheiro gostoso. Quando você vai abrir seu guarda-roupa, você abre o guarda-roupa, não é aquele cheiro de guardado, não. Mas tem um negócio assim que a Denise do Fred me ensinou, que você compra, você passa assim, ó, vai borrifando o guarda-roupa. Ah, meus irmãos, fica aquele cheiro gostoso, maravilhoso. Vivemos experiências boas, experiências más, porque tem lugares que nós chegamos que nós não queremos estar naquele lugar porque está cheirando mal. Puxa vida, né? Você vai no lugar, às vezes tem alguma coisa ali que não está legal. Enquanto não é tirado aquilo que está dando mau cheiro, o ambiente não é limpo, não fica agradável. E aí é interessante, quando nós entramos aqui na palavra de Deus, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, como nós estudamos no GC do ano passado, nós vamos ver que Paulo ele vai estar, como eu posso dizer, está defendendo o seu apostolado. Havia pessoas que estavam acusando Paulo de tantas coisas, de ser um falso apóstolo, de ser um falso servo. Mas Paulo aqui está combatendo esses falsos apóstolos, esses homens que, como a própria palavra nos diz, vêm ser mercadantes, pessoas que cobravam para ministrar a palavra de Deus, queriam somente o dinheiro. E Paulo vai debater isso, Paulo vai expor aos coríntios e vai trazer a sua própria defesa, porque ele não foi consagrado por homens, ele não foi chamado por homens, mas ele foi chamado pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Senhor. E aí nós vamos ver que Paulo ele faz uma analogia, ele vem dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. Tanto para aqueles que tenham vida, e aí tem os que também têm para morte. E aí, estudando um pouco sobre isso, nós vamos ver que antigamente, quando os imperadores eles iam em uma batalha, em uma guerra, quando eles voltavam ali com os despojos, trazendo ali os utensílios, ouro, prata, animais, traziam ali pessoas junto com eles, porque eles iam passar, principalmente em Roma, eles iam passar, irmãos, pelo arco do triunfo. E eles eram esperados naquele lugar, como se fosse ali, irmãos, um desfile, o desfile da vitória, o desfile do triunfo, aonde eles expõem ali a sua vitória, os bens que eles conquistaram, fazendo esse desfile, eles estavam dizendo que grande era o seu poder. E é interessante porque quando havia aquela preparação daquele ambiente, as pessoas passavam perfumando aquele lugar. E aí, o imperador chegava na sua comitiva, e às vezes, você vai ver isso até em filme, colocava ali os reis dos inimigos, colocava ali dentro de uma gaiola, como se fosse uma exposição, trazendo com eles como se fosse uma vitória, uma humilhação. E aí aquele perfume, aquele lugar, aquele ambiente era perfumado, mas o perfume significava vida para os vencedores, mas porém, para aqueles que estavam sendo escravos, ou até mesmo serem mortos, aquele cheiro era um cheiro de morte. Paulo faz uma analogia, assim como Jesus, ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Agora Paulo está dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. E aí eu pesquisando um pouco em respeito a perfume, nós vamos ver que todo perfume precisa de uma essência. E o que é a essência? A essência é onde vai ser extraído o perfume, ele vai extrair o perfume de alguma coisa. Exemplo, bálsamo é um tipo de
de essência, rosa de Saron, plantas, flores e até frutas. Nós podemos extrair, tirar a essência desses elementos. E aí nós vamos perceber onde nós vamos tirar essa essência. Se somos o bom perfume de Cristo, é necessário ser extraído de alguém, para que a essência, para que a fragrância seja exalada para as pessoas. E eu faço uma pergunta nessa noite: aonde nós vamos extrair essa essência? Qual é o lugar que nós vamos extrair? O bálsamo? O nardo? Uma fruta? Uma flor? Uma planta? De onde? Aonde vamos conseguir exalar esse bom perfume? De onde nós podemos ir numa fonte que é inesgotável, que flui em nossas narinas? Aonde é a fonte? Aonde é a essência? E a essência aonde nós podemos extrair se chama Jesus. Só pode exalar o bom perfume de Cristo aquele que extrai de Cristo suas características. Suas características. E eu peguei algumas que são uma das essências que Cristo tem. Primeira essência, o amor. João capítulo 15, versículo de número 13. Olha o que a palavra de Deus diz. João, capítulo 15, versículo de número 13. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então a primeira essência que nós podemos extrair de Jesus, da fonte, da base do Senhor, é o amor. É o amor. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem amor maior do que aquele que deu a sua vida pelas nossas vidas? O amor de Jesus, ele contagia. O amor de Jesus, ele alcança vidas. Se nós estamos aqui, porque o amor dele nos alcançou. E a palavra do Senhor diz que ele nos amou primeiro. É esse amor. Esse amor tem que fazer parte das nossas vidas. Pessoas que amam. Não é pessoas que odeiam umas às outras. Não é assim que nós vamos atrair uns aos outros, não. É através do amor. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É através do amor. E esse amor tem que estar dentro de nós, o amor de Cristo. E às vezes o que está dentro de nós, talvez é angústia, é mágoas, é tristeza, é ódio, e isso precisa ser mudado, porque o cheiro do ódio é o cheiro do mal. O mal, ele fede. O mal não é agradável. O mal, ele não coloca perto, mas ele afasta. Mas o amor não, irmãos. O amor, ele nos chama para perto. O amor, ele é compreensível. O amor transforma vidas e ambiente. Através do amor, Jesus se entregou pelas nossas vidas. A palavra do Senhor também diz que ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso tem validade. É o amor. É o amor. Sabe por quê? O amor não falha.
Por que o amor não foi, presbítero? Porque Deus, Ele é amor. Ele é o amor. Deixa Deus encher a sua vida do seu amor. Deixa Ele te preencher dessa essência que vem dele mesmo para com as nossas vidas. Lembra que Ele te amou primeiro, e se nós somos dele e não amamos as pessoas e não guardamos os seus mandamentos, só dizemos por boca para fora, mas na realidade, dentro do coração, não há amor. Mas eu creio que você tem essa essência dentro da sua vida, e essa essência vai estar no seu coração, para cada dia você exalar o bom perfume de Cristo. Bom perfume de Cristo. Então a primeira essência que nós extraímos de Jesus é o amor. Segunda essência, misericórdia. Lucas capítulo 18. Versículo 38 a 41. Nós vamos ver que havia um cego que estava no caminho. Um homem desesperado, precisando de um socorro. E somente Jesus poderia mudar a história da sua vida. E ele ouve que Jesus estava passando naquele lugar. Certa vez eu ministrei falando sobre isso. Ele não conseguia enxergar, mas seus ouvidos estavam afiados. E ele percebe que Jesus está ali, e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi pedir misericórdia àquele que é especialista em misericórdia. Aquele homem chamou a atenção de Jesus ao ponto de Jesus perceber a aflição daquele homem. Então Jesus chega perto daquele homem e vê a situação. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele chegou dizendo: o que queres que eu te faça? Eu quero enxergar, Jesus. Eu quero enxergar. Eu quero ter o privilégio de poder enxergar. E a primeira coisa que aquele cego ele pôde enxergar, irmãos, ia ser quem? Jesus. Que visão, hein? Que visão espetacular. Jesus então exerce a sua misericórdia. E traz aquele homem a poder enxergar novamente. O que nós podemos extrair de Jesus, além do amor, nós podemos extrair para nós a sua misericórdia. Você é capaz também de ser um homem ou uma mulher misericordioso. É aquele onde as pessoas vão precisar de ajuda e você vai estender suas mãos. É você ver uma pessoa desesperada e você parar, prestar atenção e poder ajudar. Porque sem a misericórdia, como nós vamos exalar o bom perfume de Cristo? Sem a misericórdia, irmãos, como nós podemos alcançar a outras pessoas? Será que de fato nós temos sido misericordiosos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, com as pessoas que amamos, ou com outras pessoas que nós não conhecemos? Aqui esse homem estava ali aflito, precisando de um milagre. Talvez você está chorando, noite após noite. Quando você deita no seu travesseiro, o que dá vontade é somente de chorar. Mas nessa noite, o Deus de misericórdia está aqui, e Ele é capaz de enxugar toda a sua lágrima. Toda a sua lágrima. Porque Ele é um Deus misericordioso.
Além de Deus, além de nós extrairmos do Senhor amor, misericórdia, também nós devemos extrair esperança. João capítulo 4, nós vamos ver uma história bastante conhecida da mulher samaritana. Uma mulher que não tinha esperança, uma mulher que andava pela estrada no sol de meio-dia, um sol rachando para buscar água. Uma mulher que ficava escondida, que andava, irmãos, com vergonha, que tinha vergonha de se expor. Uma mulher que tinha em seu coração, irmãos, feridas que poderiam ser curadas somente por um homem chamado Jesus. Uma mulher que chega num ambiente que está ali praticamente sozinha e chega de um lugar e há um homem que te pede água. E aquela mulher sabia que aquele homem que estava ali era um homem diferente e era um homem judeu. E aquela mulher, mas como pode pedir a minha água? Jesus então ali, irmãos, daquela mulher, ele disse: a água que eu te der, você jamais terá sede. A água que eu te der, você vai buscar direto da fonte. É uma água viva, é uma água que tem esperança para a sua vida. E aquela mulher fica impactada porque ela sabia que Jesus era um profeta. Ela não conhecia Jesus ainda como Messias, porque ele começa a dizer: olha, vá lá e procura o seu esposo, o seu marido. Não tenho marido. Dissesses bem, porque é o qual? Era o quinto, né? Já era o quinto. O quinto. Imagina aquela mulher numa sociedade, sendo julgada, apedrejada, não com pedras, mas sim com os olhos. Uma mulher que estava ali, irmãos, com seus sentimentos todos destruídos. Mas Jesus trouxe para ela algo que está na sua essência, que é a esperança. Nós podemos extrair de Jesus a esperança. Podemos ter em nós a esperança. Assim como você foi alcançado, assim como eu fui alcançado, nós também carregamos a esperança de Jesus em nossos corações. Jesus transformou aquela mulher. Aquela mulher teve um encontro com Jesus e ela agora teve um encontro diferente com o homem. Não é aquele encontro que ela teve com outros, mas ela teve a sua vida transformada, porque ela entendeu que Jesus está ali e Ele tem poder de perdoar pecados. Ele tem poder de perdoar pecados. Podemos extrair de Jesus a esperança. Quarto, o que nós podemos extrair de Jesus? A humildade para servir. Marcos, capítulo 10. Aleluia. Marcos 10, versículo 44. Marcos 10, versículo 44. Vamos ler o 43, né? Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Podemos extrair de Jesus, absorver de Jesus a sua humildade. Humildade. Eu fico impactado vendo Jesus chamando os discípulos.
Eu fico impactado vendo Jesus, ele ensinando os discípulos e fazendo parte do seu ministério. Jesus poderia muito bem vir a essa terra, irmãos, sem montar uma comitiva, sem fazer discípulos. Mas não. Ele quis ensinar, dia após dia. Ele quis tratar e conhecer a vida de cada um. E ele mesmo veio dizer, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E se Jesus, ele veio para servir, imagine eu, imagine você. Humildade para servir. Nós podemos, irmãos, servir a todos. Eu fiquei impactado com o testemunho que eu vi. No interior de São Paulo, ali havia alguns jovens que faziam parte de uma faculdade. E aí nós sabemos que quando você passa uma faculdade, você vira calouro, é isso mesmo, né? Calouro. E ali os mais velhos fazem ali algumas brincadeiras, né? O pessoal joga farinha, taca ovo, faz um monte de coisa. Tem alguns até que, sabe, bate uns os outros. É um negócio assim, terrível. Não estou falando em todo lugar, irmãos, mas pelo menos eu lembro da minha época, né? Alguns anos atrás. E aí esses jovens da igreja, eles tiveram uma ideia fantástica. Eles fizeram ali uma tenda e recebiam esses calouros, traziam ali um lanche e se colocava à disposição para servi-los. Imagina você chegando em uma cidade que você não conhece ninguém, você não conhece, não tem amizade com ninguém, você está sentindo falta da sua família, você precisa de um apoio, você precisa de pessoas, literalmente nós precisamos de pessoas. E aí esses jovens, irmãos, de ver receber aquelas pessoas com farinha, com ovos, com um monte de coisa, eles escolheram servir os mais novos. Isso me impactou. Que ideia fantástica, que ideia maravilhosa, porque isso fez diferença na vida de cada um que estava ali. Olha, conte comigo, você não está sozinho. Se precisar, eu te mostro todo o campo aqui, ó. Eu te mostro onde é o refeitório, eu te mostro tudo o que precisa. Esses jovens estavam tendo o quê? Unidade. Por aqueles que eles nem conheciam. Agora eu vou te perguntar, quem irá impactar mais? Os que vão jogar farinha e ovos? Ou aqueles que vão servir um lanche e colocar à disposição deles? Quem, irmãos? Quem? Aquele que serve. Aquele que se dispõe. Aquele que se coloca para servir aqueles que precisam. E é dessa maneira que nós devemos extrair de Jesus a sua humildade para podermos servir. Então falamos de amor, falamos de misericórdia, falamos de esperança, falamos de humildade. Está aqui algumas das essências que nós podemos extrair de Jesus. Mas e o aroma? E o perfume? O perfume, ele precisa de uma base, não é verdade? Você vai colocar o perfume aonde? Em uma base, não é verdade? E quem é essa base aqui nessa terra? Aonde o perfume vai ser colocado, irmãos? Me ajude a pregar. Em quem? Somos nós. Nós somos o recipiente para receber o bom perfume de Cristo. É você é um agente de Deus aqui nessa terra, você é um recipiente de Deus para poder receber aquilo que Ele tem para a sua vida. Somos nós, a base somos nós, porque quando Ele começar a colocar a sua essência, amor, misericórdia, aleluia, humildade, esperança, vai estar aqui dentro.
mas está aqui dentro. E ninguém poderá tirar. Só que o perfume, além de precisar de uma base, o que ele precisa, irmãos? De um fixador, não é verdade? Um fixador. Aquilo que vai, sabe? Puxa vida, né? Esse perfume aqui dura 12 horas, 24 horas. Que fixador maravilhoso. Sabe quem vai fixar isso no seu coração? O Espírito Santo de Deus. Ele vai trazer na memória tudo aquilo que Deus falará em nossos corações. É o Espírito Santo, é Ele que vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, é Ele que vai colocar dentro de nós, é Ele, o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz em João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e nos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É Ele que vai fixar nos nossos corações. Glória a Deus. Já temos uma base, já temos uma essência, já temos agora um fixador. Glória a Deus. Mas e agora? E agora? O que devemos fazer? Agora depende de quem? Do perfume. Você começa a exalar esse perfume em ambientes. A prática, a transformação, a aplicação é transformar ambiente. O perfume, ele serve para quê? Para que ele serve, irmãos? Para trazer um cheiro. E esse cheiro verdadeiramente ele o quê? Ele muda um ambiente. E eu te pergunto nessa noite, você tem mudado o ambiente no qual você tem frequentado? Você está exalando o bom perfume de Cristo? O seu recipiente que vai fazer você exalar esse perfume está fechado ou está aberto? Será que as pessoas têm sentido esse cheiro? Essa pessoa cheira Jesus. Essa pessoa exala Jesus. Essa pessoa tem um cheiro de Deus. Essa pessoa ela cheira ovelha. Aquela ovelha obediente. Será que as pessoas têm sentido esse cheiro? Ou as pessoas estão sentindo em nós um cheiro terrível, um cheiro desagradável, um cheiro que não aproxima e só afasta? Qual é o bom perfume? Qual é a aplicação desse bom perfume? Nós vemos que o próprio Jesus, o próprio Cristo, estava em um lugar e estava com a sua comitiva. Lá em Lucas capítulo 7, versículo de número 13. Havia dois cortejos, um cortejo que levava ali um jovem, filho único de sua mãe, uma viúva, a viúva de Naim. Aquele cortejo cheirava o quê? Morte. Aquele cortejo, ele cheirava a morte. E o outro cortejo, havia Jesus e os seus discípulos. O cortejo de Jesus cheirava vida, enquanto o cortejo daquele jovem cheirava a morte. E eles se encontraram. Aquela mulher estava desesperada. Não tinha mais o seu marido. Não tinha mais o seu filho. Aquela mulher chorava, eu creio eu, que copiosamente. Havia uma comoção naquele cortejo, porque o que seria daquela mulher?
O que seria agora da sua vida? E aí Jesus, ele chega para aquela mulher e diz: mulher, não chores. O cheiro da vida estava naquele lugar. Jesus então, ele toca no esquife e imediatamente o cortejo é parado. E imediatamente é parado. Jesus disse: jovem, levanta-te. E naquele mesmo momento, aleluia, o cheiro da morte não resistiu estar no mesmo lugar aonde cheirava vida. Ele não suportou, porque Jesus carregava em si, irmãos, um cheiro de vida, e uma vida em abundância. E aquele jovem se levanta, e aquela mãe que chorava não estava chorando mais. Nós percebemos que Jesus mudou aquele ambiente. E é isso que temos que fazer. Nós temos que pregar a palavra. Pregue em tempo e fora de tempo. Prega de manhã, prega à tarde, prega à noite, pregue de madrugada, pregue a palavra. Exale o bom perfume de Cristo. Faça a diferença onde você está. Porque aqueles que exalam o bom perfume de Cristo, eles têm o poder de influenciar as pessoas. Sabe por quê? É agradável ficar perto de vocês. É agradável ficar perto do Marcinho. É agradável ficar perto do pastor Edmir. É agradável ficar perto da Ailson. É agradável ficar perto do Gerson. É agradável. É agradável. É agradável. E o que é agradável, irmãos, nos gera o quê? Uma vontade de sempre estar naquele lugar. Que você nessa oportunidade entenda isso. Você tem que exalar amor, misericórdia, esperança, humildade. Jesus. Transpasse situações, meus queridos, minhas queridas. Se você chega no lugar onde há tristeza, que você leve a alegria. Se é um ambiente, irmãos, que as pessoas estão desesperadas, que você seja aquele que vai trazer calma, que vai trazer paz. Se você está no lugar que está cheirando morte, que o lugar se transforme em um cheiro de vida, um cheiro diferente. Que você possa marcar a vida das pessoas, mas não seja eu e você, porque o bom perfume não vem de nós, vem de quem? Somos bom perfume de quem? De Cristo, aqui nessa terra. O bom perfume de Cristo. Não se esqueça da sua essência, porque tem muitos que têm esquecido a sua essência, tem deixado ser influenciado pelas essências do mundo, por essências que não têm um cheiro bom, mas um cheiro de morte, um cheiro do pecado. O pecado fede. O pecado fede, irmãos, de uma maneira terrível. Mas o bom perfume não. O bom perfume, ele transforma. O bom perfume, ele é capaz de impregnar nas pessoas de uma maneira que você vai marcar outras vidas. Isso é tão sério, irmãos, que eu me lembro de uma vez de uma certa pessoa em um velório de um irmão que perdeu o pai. E aí essa pessoa, toda vez que vê esse irmão
Toda vez que ele chega e olha para esse irmão, você estava lá no dia que eu perdi meu pai. Você estava lá no dia que eu mais precisei. Você estava lá. Você estava lá, você está sendo um comigo. Você chorou comigo no dia que eu precisei. Irmãos, esse irmão, ele impactou através da sua atitude, através do seu gesto. Uma simples ida a um velório, mas, irmãos, isso trouxe um impacto tão grande que a pessoa não se esquece mais. Talvez é uma oração que você vai fazer para a pessoa. E um dia que você não vai estar bem, e aí Deus olha para você assim, Senhor, você olha para lá, você olha para cá, mas Senhor, eu não estou legal hoje, Senhor. Usa outra, usa o diácono Josimar, usa outra pessoa, mas eu não, Senhor. Aí Jesus fala assim, é você mesmo que eu quero exalar o bom perfume. E aí você vai e ora para a pessoa. E essa pessoa recebe um conforto em seu coração. E ela recebe aquilo que ela estava precisando. O bom perfume de Cristo é aquele, irmãos, aonde as pessoas podem ter certeza. Eu vou nessa pessoa que ela vai orar para mim. Eu posso contar com ela. Nesse momento, ora por mim. Me ajude em oração. É essa pessoa que está pronta para servir e exalar aquilo que ela tem. Como você pode dar algo que você não tem? Por isso nós devemos nos importar com essa essência. Jesus não tem somente essas essências. Podemos extrair tantas coisas de Jesus. Podemos aprender com tantas coisas que Jesus tem nos ensinar. Mas é isso que vai fazer mudar, impactar a vida das pessoas. Exalar o aroma agradável do Evangelho, a fragrância que leva a essência de vida, o amor de Deus que habita dentro de nós. Para concluir, irmãos, nós vamos, se considerarmos o povo de Deus como um grande jardim. Imagine você, nós somos como se fosse um jardim de Deus aqui nessa terra. E cada rosa, cada flor vai ter o seu cheiro, o seu perfume. E aí nós podemos ver que existem flores, que existem vários tipos, não é verdade? Existe só um tipo de orquídea, sim ou não? Existem vários tipos de orquídea. A diaconisa Karine que gosta de planta, né? Você vai na casa dela, irmãos, tem cheio de plantas, flores. Só que cada uma, ela é de um jeito. Tem flor que você tem que colocar em um lugar que ela vai receber luz todo o tempo. Tem flores que você vai ter que colocar num ambiente que não vai ter luz. Tem flores que você vai precisar regar o tempo, todo dia. Mas tem flores que não vai precisar regar constantemente. Existem vários tipos de flores. Mas elas têm um princípio. De trazer beleza e perfumar o ambiente. Assim também somos nós, irmãos. Somos no jardim de Deus. Somos cada um diferente dos outros. Tem umas pessoas que gostam de lasanha, outras gostam de churrasco. Tem pessoas que não bebem refrigerante. Glória a Deus por isso, irmão. Tem que beber mesmo não. Mas tem outras que gostam de beber um suco. Tem pessoas que gostam de chupar um picolé, tem outros que gostam de um sorvete. Somos diferentes, mas temos que ter um propósito. Somos aqueles que fazem parte da família de Cristo aqui nessa terra. Fazemos parte do jardim de Deus,
cada um sendo plantado de uma maneira, no seu tempo, mas a cada dia vamos sermos regados pelo Senhor. Que você possa entender que fazemos parte e devemos exalar o bom perfume de Cristo.